salvos. Bendito seja o seu nome. E eu aprendo em Êxodo que Deus foi com eles, foi fiel com eles. A Bíblia nos conta que então, quando ele chega, ele procura sua irmã Miriam, e ali ele procura o seu irmão Arão, e ali então o irmão começa a maldizer o outro, começa a falar mal, começa então a não aceitar, e começa a dizer dessa forma: você é um profeta, você foi escolhido por esse Deus aí. Quem é você? Quem você pensa que você é? Para você chegar aqui, falar que você é escolhido desse Deus. Irmão, as pessoas têm fantasiado os personagens bíblicos como super-heróis. Só Deus e eles, e quem tem a compreensão é que vai saber a grande dor, o grande desespero que Moisés sentiu no coração. Verdade. As pessoas acham que não, falava com Deus e Deus resolvia o problema. Falava com Deus, escolheu ele e Deus era com ele e pronto. Não era assim. Tinha as horas de Deus falar com Moisés. E Moisés então chega para o faraó e começa a conversar com o faraó. Mas ali o cara não queria conversa. O cara queria que o povo continuasse trabalhando. Verdade. E Deus disse para ele: pega o seu cajado, Moisés. Para muitos que não sabem, o cajado era um pedaço de pau. Quando nós morávamos na fazenda, nós pegávamos alguns paus para escorar, para poder subir o morro, para poder levar na mão, para ver se aparecesse um cachorro ou uma vaca, nós tentar defender. Também era naquela época, os profetas usavam. Porque lá em Israel há um lugar, é cheio de pedra. E tem muitas pedras e eles poderiam pisar em falso e até mesmo se machucar. Verdade. A Bíblia nos diz que então ele chega para o faraó e ele joga esse cajado que vira uma serpente. E aí o faraó olha para ele e disse assim: olha, os meus feiticeiros também podem fazer isso. Veja, jogaram 2 paus e viraram 2 cobras. Mas a serpente de Moisés matou as 2. E os reis ficaram apavorados. Mas quando Moisés foi ter essa experiência com Deus, Moisés, ele quase cagou na roupa. Mas por que, irmão? De tanto medo que ele teve. Ele estava na mão pau. De repente o pau vira uma cobra. E ele pega no pau e vira um pau de novo. Moisés teve medo. Porque Moisés não sabia. Quando começamos com os guardiões missionários, éramos como Moisés. Batizamos pessoas como Moisés, sem ter muito conhecimento, mas tendo perseverança em Deus, fazendo o que era certo aos olhos de Deus. Mas na verdade nós mesmos não sabíamos. Moisés não sabia lidar com esse novo poder que ele tinha através de Deus. E Deus então disse, Deus fez então para alongar mais a água virar sangue. Deus fez então as pragas das rãs. Deus fez a última vez. Deus ficou zangado e disse que ele iria matar os filhos primogênitos. E que era para todos que estivesse ali, que fosse judeu, passasse o óleo carmesim, como se fosse o sangue do cordeiro. Ou até mesmo matasse um cordeiro e passasse o sangue entre as formas, para que o espírito da morte não viesse matar os seus filhos. A Bíblia nos diz que passada a noite, o anjo da morte chegou e deu uma rajada e levou todos os filhos, homens primogênitos, ali sobre o povo do Egito. O povo do Egito, o faraó que tinha o seu filho que ele mais amava, aonde faraó estava, estava o seu filho do lado dele. Faraó matou o feiticeiro, o filho estava vendo. Faraó chora, senta, lamenta e chora. Chora amargamente e diz: tudo isso culpa de Moisés, tudo culpa dele. Quando estavam os anjos da morte vindo,
agora pega e diz: chama os magos. Mas Deus tem mais poder do que os feiticeiros. Deus tem mais poder do que os magos. Glória a Deus. Os magos não conseguiram e foram mortos também, afulminados. Aleluia. Louvado seja Deus. No outro dia, Deus disse para Moisés ir até lá. E Moisés chegou até o faraó e conversou com o faraó e disse: nós só saímos daqui com os nossos talentos de ouro. Tudo que nós trabalhamos, nós vamos levar tudo. Tudo. E o faraó então disse: que assim seja. O povo, uma multidão, saiu da terra do Egito. Verdade. Mas por que eles foram para o Egito? Porque José, ele morreu, a geração de José morreu. E a geração de José morrendo, chegou um novo governo e deixou eles presos e cativos. Mas a Bíblia nos diz que a grande batalha foi Moisés dizer: eu conheço o deserto. Eu sei como é o deserto. E ali o povo disseram assim: mas como que você sabe o deserto? Ele disse: eu sei como é que é o deserto. Eu vou ensinar para vocês como é o deserto. No deserto prepara, porque de dia vai ter um sol escaldante, mas à noite vai ser gelada. E a Bíblia nos diz que então eles foram para o deserto. E aí tem crente hoje, achando que a sua vida vai ser beneficiada fácil. Tem crente hoje, pessoas hoje, perfeccionistas, achando que a sua vida vai ser mil maravilha. Verdade. A Bíblia nos diz que quando eles vão para o deserto, o povo começa a murmurar. O povo começa a reclamar que está cansado. O povo começa a dizer: Moisés, tu tirou de nós do Egito para quê? Onde que está essa terra prometida? Onde, Moisés? Quem estava dizendo isto era quem não aceitava a vontade de Deus. Verdade. E tem pessoas que não têm aceitado a vontade de Deus. A Bíblia nos diz, irmão, que Moisés pensa numa pessoa, um sozinho, para tentar lidar com a multidão que talvez não gostava dele. Não gostava da pregação dele. Não gostava da exortação dele. A Bíblia nos diz que então chega um tempo que o povo está sentado, está todo mundo tranquilo. Deus vê que o povo está com fome e Moisés se ajoelha e ora. E de repente é tida agora a comida do céu. E Moisés diz para o povo para eles não guardarem nenhum pratinho de comida, não guardar nada. Mas o povo é teimoso. E o povo disse: eu vou guardar aqui para amanhã ou para mais tarde. A Bíblia nos diz que pegaram um bicho. Pegou o bicho na alimentação. E Moisés gritou para eles em alta voz dizendo: vocês guardando esta alimentação, vocês estão dizendo que não acreditam no Deus que sustenta vocês no deserto. Verdade. Tem gente, irmão, que tem guardado as coisas sem acreditar que Deus vai ser com ele no outro dia. Verdade. Tem pessoas desse jeito. A Bíblia nos diz a parte mais emocionante, lendo esse capítulo, é quando Moisés, alimentando esse povo, e quando ele vai atravessar o Mar Vermelho. No Mar Vermelho há uma grande confusão. O povo começa a xingar Moisés, dizendo que Moisés não sabia de coisa nenhuma, e que Deus é esse que só fala com você, Moisés, e não fala conosco. Moisés vai avante, e Deus disse para ele: pode ir, meu filho. Moisés abre o Mar Vermelho, como nós sabemos. Ele abriu o Mar Vermelho, mas foi assassino lá atrás. Ele abriu o Mar Vermelho, mas ele cometeu um homicídio que ficou no coração dele, durante a vida ele teve. Mas a Bíblia nos diz que ele passando junto com o povo, de repente o faraó vem com a multidão. E o irmão de Moisés, irmão de criação,
estava contra Moisés. Moisés atravessando o povo. Moisés disse: irmão, salva-se, que Deus tenha misericórdia de ti. A Bíblia nos diz que após eles atravessarem, todos morreram. E quando ele atravessou, quando eles estavam no seco, o mar deu todo o exército mortos. E Moisés abraça o seu irmão, chora e lamenta. Para as pessoas hoje que acham que o Evangelho é só coisa boa, para as pessoas hoje que acham que o Evangelho é só mil maravilhas, não tiveram a oportunidade de ver a dor que Moisés passou vendo seu irmão sendo morto por Deus e simplesmente ele não poder fazer nada. Verdade, Deus. Ele continuou, teve festa e eles continuam andando no deserto. E o povo continua murmurando. O povo continua falando mal. Chega um dia que Miriam e Arão falam mal de Moisés. E Deus fica tão zangado que Deus faz eles ficarem com lepra durante 7 dias. Mesmo Moisés pedindo a Deus misericórdia, para Deus poder ter compaixão, para Deus não deixar eles morrer, Deus diz: 7 dias eles ficarão, para eles entenderem que não se deve falar daqueles que eu chamei. A palavra de Deus então nos diz que o povo que estava com Moisés não gostava muito dele, mas foi o único jeito que eles tiveram. A Bíblia nos diz que chega um dia que um homem tem relação sexual com a mulher, e esse homem agora, ele era o melhor amigo de Moisés, estava com Moisés na frente, foi quem arriscou a própria vida para salvar Moisés. Esse homem, ele vai e afoga, mata agora simplesmente o marido da mulher. Passado-se o tempo, o homem escondeu. Mas a Bíblia nos diz que tudo que está em oculto vai ser simplesmente revelado. De repente o povo encontra o corpo desse jovem, desse homem, leva até Moisés e começa o julgamento. Como que Moisés iria julgar esta causa, irmão? De repente um diz: eu vi fulano de tal discutindo com ele, quem sabe foi ele que matou. Moisés manda amarrar os pés e as mãos, e Moisés manda preparar a pedra. E Moisés pega a pedra e coloca na mão da mulher e diz: você joga a pedra. Mas depois Moisés pega a pedra, volta novamente a conversar. De repente chega o falso e diz: foi ele mesmo, porque eu vi quando ele o matou. Momento difícil, mas Moisés mesmo assim não deixou apredejar aquele homem. Passadas-se umas horas, Moisés chamou a mulher, e a mulher contou a verdade, e Moisés chamou o homem. Triste para Moisés, irmão, triste, triste mesmo. Moisés teve que pegar o homem que deu a vida dele pela vida de Moisés. A mulher, Moisés mandou então amarrar eles. E agora Moisés ficou andando de um lado para o outro, perguntando para Deus. E Deus disse para ele: todos têm que serem justos. Eu sou um Deus justo. Eu sou o Deus na qual sou zeloso e sou um Deus justo. E a palavra de Deus nos diz e nos conta que Deus estava a observar, que Deus permitiu tudo isso. E Moisés tampou os olhinhos, e o povo mandou pedra. Mataram eles. Deus diz para Moisés subir ao monte, e Moisés sobe ao monte, e Deus deixou Arão para poder cuidar do povo. Arão vai lá e disse assim: eu não sei o que fazer. Por que Arão deu essa pataquada, irmão? Por que Arão deixou ser submetido pelo povo? Ou seja, Deus disse para Moisés: Moisés, você vai ter um sucessor. E esse sucessor vai andar contigo, vai estar contigo, Moisés. Ele vai ser parecido contigo, Moisés. Tá bom.
Moisés vai buscar os 10 mandamentos no monte. E o que Arão faz? Arão diz: já que Moisés não veio, vamos preparar então um bezerro e vamos ver se Deus vai responder. Verdade. Preparando o bezerro, o povo começa a fazer festa, curtir, se alegrar, e Moisés onde estava? No monte. Verdade. E vendo esta situação toda, a Bíblia vai nos contar e vai nos dizer que Moisés estava orando e Arão estava farreando. Quando Moisés avista aquilo, a ira de Moisés subiu e fez de imediatamente quebrar aquele bezerro de ouro. Aí onde que está a parte onde as pessoas precisam de um camelo para acreditar. Onde está a parte que as pessoas precisam de um copo d'água para acreditar, precisa de um santo para acreditar, precisa de um rosário para acreditar, precisa de uma cruz para acreditar, precisa de tanta coisa para poder acreditar. Se a Bíblia nos conta que Moisés quebrou e disse que deveríamos acreditar somente no Deus vivo, no Deus de Israel, não teria como simplesmente adorar outro Deus. E ele chegou para Arão, pegou Arão pela golinha das blusas e disse para ele: onde está a sua fé, Arão? Por que você fez isso? Por que você fez o povo acreditar no bezerro? Arão se entristeceu. Mas por que Arão fez? Porque Arão não tinha intimidade tanto com Moisés. Porque Arão não estava perto de Moisés. Por que a Bíblia nos diz que Eliseu se tornou o sucessor de Elias? Por quê? Porque Eliseu, se Elias fosse cagar numa moita, Eliseu estava perto de costa observando. Tudo que fazia Eliseu estava perto. Mas o diabo está aí, irmão. Ninguém vê o diabo, mas ele está aí. Ninguém estava vendo o diabo junto com Moisés ali, mas o diabo estava lá. O diabo entrou no povo e fez desse grande dia uma bagunça. Mas que bagunça! A Bíblia nos diz que ali naquele dia, Moisés disse: aqueles que se arrependerem, diz que está arrependido e que volta para Deus. Arão disse: estou arrependido, quero voltar. E foi para o lado de Moisés. Já apareceu os rebeldes que estavam no mesmo caminho, que eram judeus. Disse: nós não aceitamos. Nós simplesmente vamos ficar do lado de cá e vamos embora. A Bíblia nos diz que então Moisés havia ensinado eles a lutar. E Moisés disse assim: então, como Deus disse, nós temos que lutar pelaquilo que é nosso com direito. Já que está desse jeito, vamos à luta. Como que pode, irmão? Estava todo mundo junto, de repente desuniram e travou-se uma guerra. Brigaram. É como a presbiteriana que está ali com os seus membros, de repente um que é missionário começa a brigar com o pastor líder e de repente divide aquele lugar. Só que o povo naquela época não foi interesseiro por dinheiro. Por quê? Porque naquela época não tinha dinheiro. Naquela época tinha só a Nova Canaã, e quem fosse obediente iria chegar até lá. Moisés estava fadigado, irmão. Imagina ele. Imagina você numa situação sendo líder no seu trabalho, você tendo que receber a carga do seu patrão. Você é aquele lá, a peça principal que segura todo o esteio da casa, e você tem que prestar contas. Uma situação difícil, mas o povo de Moisés matou todos os judeus para conseguir vencer. A Bíblia nos diz que Moisés pediu Deus a morte, e Deus ficou em silêncio. A Bíblia nos diz que naquele exato momento Deus ficou em silêncio quando ele disse: Deus, me mata, Deus. Me mata, Deus. Eu já não aguento mais viver. Eu já não aguento mais levar, Deus, esse povo. E Deus disse para ele preparar homens para poder ajudar ele. De repente vem a mulher de Moisés com Jetro.
nem olha para a cara de Moisés. E Moisés fica triste ao ver a criancinha, o filho dele. E a Bíblia nos diz que o filho dele, se você tocar em minha mãe, eu te mato. Porque o filho não conhecia Moisés. Mas Moisés teve que deixar a sua esposa de lado, irmão. Verdade. Para poder seguir o seu chamado. Imagina aí mais uma dor no coração de Moisés. Mais uma dor que ele teve que não ter a sua família, mas para levar o povo, ele recebeu essa missão. E Moisés disse para Deus: Deus, eu não pedi para mim poder ser essa pessoa que o Senhor quer que eu seja. Verdade, Deus. Mas não teve jeito, é Ele. Toda vez quando eu venho ao culto, eu digo para Deus: não pedi o Senhor para me estar aqui, Deus. E Ele disse: é necessário. Deus, mas eu não pedi. Deus, vou parar, vou acabar. Olha aí. Não. Se não tiver ninguém, você vai continuar do mesmo jeito. Você estará provando que me ama. E eu não entendo. É como Moisés. Moisés não entendia. Nós não entendemos. Verdade. Precisamos estar preparados. Por quê? Porque os membros, que é membro de verdade, não te abandona e não deixa o barco. Verdade. Quem está com você não te deixa. Não abandona o barco, ainda que ele vai naufragar, ainda que ele vai descer ao fundo do oceano, mas está junto contigo. Aleluias. Isso. E como eu sempre digo, como hoje, mas nós não temos membro. Então, se não tem, tem que continuar a pregação do mesmo jeito até fazer os membros. Verdade. Porque uma coisinha de nada. Mas fala assim: tem R$500 lá embaixo para você. Fala assim: olha, sei que tu está aí passando mal, mas tem 2.000 ali para você ir lá pegar. A pessoa não pensa duas vezes, irmão, porque vai beneficiar. E como eu disse para Javé naquele dia, eu disse para ele: sabe, Javé, as pessoas que falaram comigo que tem que fazer, elas têm que entender que eu não sou como elas. Por quê? Somos espirituais. E se nós somos espirituais, como que eu vou temar com alguém que tem uma posição mais elevada do que a minha? Verdade. Por que, irmão, mais elevada? Espera aí, o cara que dá o ensinamento para mim. Deus usa o cara para falar. Se ele falou que ele é diferente, que ele é difícil, eu tenho que deixar quieto para lá. Verdade. Porque ele é difícil. Porque os profetas é complicado se mexer com eles. Verdade. E a Bíblia nos diz que então Moisés agora nesse momento leva o povo. Amém, Jesus. E o povo entra na terra de Canaã. Louvado seja. E aí veio Josué, Caleb, que ficou avistando de longe. Primeiro Josué. E a Bíblia nos diz que ficou observando e chegou e disse: olha, aquela terra lá manda leite e mel. Mas tem um problema, tem gigantes lá. Como que vamos fazer para nós poder vencer esse gigante? Como que vamos fazer? Verdade. É como ele estava preparando alguma coisinha, dia das mulheres. E aí eu fui fazer minha caminhada e disse para minha esposa assim: não faça nada. Vou fazer. Mas você disse que era para fazer, né? No último culto você falou que era para fazer. Sim. Mas hoje eu estou dizendo que não. Por quê, irmão? Lá é uma coisa, hoje é outra. E acabou o quê? O gás acabou. Não tem jeito. Ah, mas acabou. Não, por quê? Acabou porque você não queria? Não, não é porque eu não queria. Acabou que eu tinha que acabar. Mas se tivesse ouvido, peraí, eu vou ouvir. Talvez teria para tomar café no outro dia. Verdade. Porque, irmão, temos que basear as pessoas. Igual às vezes eu fazia churrascão, coisona para a igreja. Aí depois vai desgostando. Você vai vendo que não é aquilo que a perspectiva sua e a de Deus não vai bater com os das pessoas. Tem gente que nem come.
Então pra quê? Verdade, Deus. Então deixa rolar. Deixa tocar o barco. Por quê, irmão? Porque Israel, o povo era unido. O povo tinha uma união. Onde um estava, estavam todos reunidos. Mas tinha também aqueles que não estavam reunidos porque o adversário estava dominando eles. Mas porém, a maioria era grande. Então eles faziam festejo para agradecer a Deus. Como hoje é o dia da mulher, iria ter alguma coisa para quê? Não é porque é o dia, não. É uma lembrança. Era uma coisa para lembrar que teve. Não passou em branco. Porque tem a data comemorativa, como em Provérbios, que fala da mulher rixosa. Quem casa com a mulher rixosa terá câncer nos seus ossos e não terá paz. É uma mulher que tudo dela é ignorante, qualquer coisa é ignorante, é uma mulher estúpida, qualquer coisa não compreende nada. O homem sentirá dores de câncer nos ossos. Foi Salomão que disse lá no Provérbios. O homem ele não consegue viver, porque tudo que ele vai fazer, ele tem medo de comunicar com a esposa. Porque sabe que ela é rixosa. Qualquer coisa ela não vai compreender, aí pá! Ele já fica quieto. Por isso que tem pessoas, homens, que falam as coisas escondidas. E a pessoa vai lá e fala, a mulher vai falar, você fez escondido. Mas se eu for falar, você já sai com 1000 pedras. Então é melhor fazer escondido. Se eu falar tal coisa, pronto. Aí eu vejo na internet as pessoas postando Feliz Dia das Mulheres Internacional, Feliz Dia. Hoje é só hoje. Mas amanhã é pau, porrada, murro. É desse jeito. E não vai funcionar. Por quê? Porque o mundo jaz do maligno. Verdade. O mundo já está sendo dominado pelo maligno. E o maligno está aí. Acreditando ou não, as pessoas querendo acreditar ou não, o maligno está dominando essa terra. Verdade. Nós vemos aqui no Brasil, às vezes é difícil se viver aqui nesse mundo, irmão. Já falei com Deus. Por quê? Você está certo para as pessoas, você está errado. Você está errado para as pessoas, você está certo. As pessoas hoje em dia gostam de viver na ilusão. Você precisa entender e aprender que se numa caixinha cabe 6 balas, você não vai dizer que ali tinha 12 balas. Porque você está alimentando a sua falsa ilusão. Para quando você for lá olhar e ver só 6, você não fala, mas tinha 12. Melhor você colocar só 6 e dizer só tem 6 aqui. No outro, quando você for apanhar, vai ter as 6 lá. É uma verdade. Mas as pessoas hoje preferem alimentar a mentira. E só depois que eu estava estudando ontem, na chuva, que a chuvinha, que eu fui entender o que é um falso dos 10 mandamentos, falso testemunho. Não chamarás o nome do teu Deus em vão, e um falso testemunho é o quê? É a pessoa nunca ter feito algo e dizer que fez. Não, eu estava lá. Não, fulano de tal, fulano de tal é o cara, eu vi. Essa pessoa nem estava lá, não viu, não estava nem soube. Como que ele está afirmando que estava lá? Era isso que Deus estava dizendo para o povo de Israel. Mas glória a Deus, contar a história é bonita. É bonito e aprendemos com Jesus agora lá na frente. Amém. Que ele veio abolindo a lei de Moisés, 620 leis de Moisés. Abolindo só para 2 mandamentos. Amarás a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Mas o amor ao próximo ninguém tem tido. Fala de boca, mas na verdade não tem tido o amor ao próximo. Quantas pessoas que olham o bispo para falar assim, eu estou precisando disso. Andando, Ricardo. Ó pra lá, preciso só de mim. Ou WW, ó pra lá. Tem condição não. É desse jeito. É o diabo lá, Ricardo, então toma aqui, toma. Olha pra mim, irmão. Como que eu vou orar se você negou uma ajuda?
Como? Vai, irmão, mas oração agora é comprada? Não é comprada não. Mas nós temos que valorizar o lugar onde nós estamos. Verdade, Deus. Porque nós é que somos o templo de Deus. Verdade. Nessa noite nós estamos fazendo uma oração em nome de Jesus, glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, nesse momento, Deus de Israel. Nós viemos, ó meu Deus,